Você começou a perceber que de repente o seu cabelo começou a cair muito. Cabelo no travesseiro, cabelo no banho, cabelo na toalha, cabelo na escova. Quando você passa a mão e vem aquela quantidade absurda de fios. Isso é mesmo desesperador. E aí, na sua cabeça, você costuma procurar alguma coisa para culpar isso. Talvez um procedimento químico, uma progressiva, uma tintura, ou o banho quente, fiz muito uso de boné. Será que foi o meu shampoo? Será que foi o que aconteceu? Só que existe uma situação extremamente comum e que o problema provavelmente ele não começou agora. Na verdade, o que desencadeou essa queda pode ter acontecido 2, 3 meses, até 4 meses antes do início dessa queda. Isso se chama eflúvio telógeno. Nesse vídeo a gente vai explicar por que isso acontece, quais os principais gatilhos do eflúvio, quanto tempo essa queda costuma durar, principalmente quando você precisa investigar se existe alguma doença capilar acontecendo junto com o eflúvio, junto com a sua queda. Gente, para entender eflúvio telógeno, primeiro é fundamental a gente saber como funciona o ciclo capilar. Vou deixar o link aqui que eu já fiz uma aula sobre isso, tá? Para entender o eflúvio telógeno, a gente precisa entender que os nossos cabelos crescem continuamente. Mas cada folículo, ele se encontra em fases diferentes, tá? A principal fase do ciclo capilar, que é o que eu falo que a gente quer que todos os nossos fios se encontrem nela, é a fase anágena, que é a fase de crescimento ativo do fio, tá bom? Em condições normais, a gente tem aproximadamente 85 a 90% dos fios do nosso couro cabeludo em fase anágena, ou seja, em fase de crescimento. Depois da fase anágena, a gente tem uma fase de transição aí que começa a desprender esse fio de cabelo, que é a catágena, e posteriormente a gente tem a fase telógena, que é a fase que o fio já se desprendeu totalmente e ele se encontra em repouso, já sem crescimento ativo, já sem atividade mitótica e desprendido totalmente ali dos vasos sanguíneos que levam nutriente, oxigênio, que faz esse fio crescer. Por estar acontecendo todas essas fases ao mesmo tempo no nosso couro cabeludo, é normal que a gente perca alguma quantidade diária de fios, tá? Isso acontece todos os dias, porque a gente sempre vai ter um percentual de fios em fase telógena, né, de queda, e a gente espera ter uma quantidade maior, muito maior, em fase anágena. O nosso couro cabeludo, gente, ele sempre vai estar em constante renovação dos fios de cabelo, sempre. Ali no couro cabeludo existe um grande processo mitótico, né, um grande trabalho celular. O problema é que no eflúvio telógeno acontece alguma coisa que faz com que uma quantidade muito maior de cabelo entre na fase de repouso praticamente ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei que um percentual mais ou menos aceitável, o que a gente aceita e considera normal, é de 85 a 90% dos nossos fios de cabelo se encontrem em fase anágena? O que acontece no eflúvio é que esses fios de cabelo que era para estar em fase telógena e catágena, eles aumentam de 10 a 15%, eles podem estar 20, 25 ou até mais, tá? Eu já considero um percentual maior a 10% preocupante em fase telógena. Então, esses fios que foram jogados precocemente aí na fase telógena, eles demoram mais ou menos de 1 a 3 meses para se desprender totalmente do couro cabeludo, ou seja, para cair de fato. Existe um atraso entre a causa da queda e a queda de cabelo de fato, como se fosse um delay. O seu cabelo pode estar mostrando hoje, com a queda, uma coisa que aconteceu no seu organismo há 3 meses atrás. E por que acontece o eflúvio telógeno? Gente, o cabelo ele é um tecido não essencial para a nossa sobrevivência, ou seja, o nosso corpo não precisa de cabelo para sobreviver. Produzir o fio de cabelo exige uma demanda energética, proteína, micronutriente, atividade metabólica, né? E quando o organismo ele passa por alguma agressão importante, ele pode temporariamente mudar a distribuição desses recursos, ou seja, ele vai priorizar os órgãos e os tecidos que ele acha que tem mais importância para o nosso corpo, que tenha mais vitalidade.
E aí vários folículos acabam sendo interrompidos da sua fase de crescimento ativa, que é a fase anágena, e eles entram precocemente na fase telógena. Meses depois, esses fios começam a cair. E é por isso que o eflúvio telógeno costuma ser tão assustador. A pessoa está aparentemente bem, ela já passou pela infecção, ela já passou pela cirurgia, ela já passou pela perda de peso, mas o cabelo está caindo. E quais são os gatilhos do eflúvio telógeno? Gente, são vários, tá? Um dos mais comuns são infecções importantes e que são acompanhadas por febre. Por exemplo, dengue, Covid. Quem nunca pegou Covid, né, nessa pandemia, e depois do Covid teve aquela queda horrorosa? Eu descobri minha alopecia androgenética pós-Covid, porque eu tive um eflúvio horrível. Chikungunya ou até outras infecções sistêmicas importantes, né? É muito comum alguém ter dengue, melhorar completamente e 2 a 3 meses depois ter queda de cabelo, ter eflúvio telógeno, né? E a pessoa, às vezes, não associa essa queda de cabelo com essa doença que ela teve lá atrás. Outro gatilho bastante comum é cirurgia. E não precisa ser necessariamente uma cirurgia muito grande, né? Uma abdominoplastia gigante, uma cesárea que perdeu muito sangue. O próprio conjunto da anestesia, inflamação, jejum, o estresse para esse corpo se recuperar, pode funcionar como um gatilho importante, né? Um ponto de estresse para o organismo. Um outro gatilho hoje muito recorrente, né, para eflúvio é o emagrecimento, principalmente esse emagrecimento que acontece de forma muito rápida, pode ser por uso de caneta emagrecedora ou cirurgia bariátrica também. A pessoa acaba perdendo peso de uma forma brusca, né, e isso tem afecção no folículo piloso. Isso não significa necessariamente que é o medicamento que esteja atacando o folículo. Muitas vezes é uma combinação de fatores. Redução importante da ingestão de caloria, então ela não vai ter uma ingesta adequada de calorias, menor ingestão de proteína, a perda rápida de peso, porque essa perda muito brusca de peso, ela gera um processo, um estresse metabólico, né? A alteração dos estoques nutricionais, então tudo isso pode afetar o ciclo capilar. Hoje nos congressos a gente está vendo que até sobre teorias, né? Já que a gente sabe que não é um efeito direto do medicamento com o fio de cabelo, mas a gente sabe que existem algumas teorias de desnutrição do plexo piloso, ou seja, esse folículo ele acaba passando, a perda é tão ponderal que ele passa por um estresse como se ele estivesse até desnutrido. Outro ponto muito importante que a gente tem que investigar em eflúvio é o ferro. Então isso depende muito da alimentação. O cabelo ele é uma estrutura altamente dependente de proteína e ferro. Quando a pessoa ela reduz muito a ingesta de derivados aí, de alimentos que são ricos em ferro, proteína, principalmente durante o processo de emagrecimento, uma das primeiras coisas que precisamos avaliar é: essa pessoa continua consumindo a quantidade adequada de proteína? Essa pessoa ela se encontra com uma quantidade adequada de ferro no organismo? Porque muitas vezes é o contrário. A pessoa simplesmente parou de comer e aí ela não tem esse aporte. E o nosso corpo, sabiamente, ele prioriza os órgãos vitais. Então, esse ferro, essa proteína não vai chegar no cabelo. Mulheres que têm um fluxo menstrual intenso, sangramento muito grande, ela pode desenvolver estoque de ferro inadequado, ou seja, ela pode ter pouca quantidade de ferro. E isso pode participar, né, na piora da queda capilar. Por isso, dependendo da história clínica desse paciente, será necessário a gente avaliar exames, como hemograma, ferritina, né, fora as vitaminas também. E é importante a gente entender uma coisa: não faz sentido sair tomando ferro ou qualquer outro suplemento sem saber se existe uma real deficiência. Isso eu vejo muito. A gominha tal, fui na farmácia, o farmacêutico me indicou isso, tá? Primeiro, a gente deve investigar, a gente deve solicitar os exames, depois a gente corrige o que tiver alterado. Até porque o excesso de vitamina também pode causar danos. Outras relações também com os gatilhos é a alteração da tireoide, né?
Tanto o hipotiroidismo como o hipertiroidismo podem causar eflúvio telógeno. E também o uso de anticoncepcionais orais, né? Porque tem mulher que usa às vezes um anticoncepcional que é inadequado para ela, ou se não usa por algum período de tempo que não é adequado, troca. E lembrando que os anticoncepcionais ele tem uma quantidade de hormônio mesmo que pequeno, e isso altera no ciclo capilar se a gente tiver uma inconsistência nesse uso de anticoncepcional. E o estresse, né? Ele pode ser um gatilho, ele pode causar eflúvio, ele leva à queda? Sim, o estresse ele pode causar um eflúvio, mas geralmente é um estresse, tem que ser um estresse emocional ou fisiológico muito intenso, né? Um luto, uma perda, uma doença, porque pode acontecer, né? As pessoas têm problemas e o nosso organismo sente. Mas assim, não é necessariamente, tive uma semana difícil no trabalho e aí meu cabelo caiu. Não é só isso. Além disso, muitas vezes não existe apenas um gatilho junto ali com o estresse. Pode ter uma combinação de fatores. Essa pessoa que teve a semana estressante no trabalho, provavelmente ela não comeu bem. Ou ela ficou doente ali 2 semanas depois. Ou ela teve uma perda de peso. Ou ela engordou, entendeu? Então, assim, sim, o estresse pode levar a uma queda de cabelo, mas geralmente são estresses bem ponderados e importantes, tá? E quanto tempo a gente considera normal durar esse eflúvio telógeno? Olha, um eflúvio telógeno agudo, a gente costuma esperar que esse cabelo melhore essa queda aí de forma espontânea, na maioria das vezes, em até 6 meses, né? Então a pessoa ela sofre o gatilho, 3 meses depois começa aquela queda e até 6 meses ela tem uma diminuição dessa queda. Mas existe uma diferença importante entre duas coisas: o cabelo parar de cair e o que mais deixa desesperado, principalmente mulher, é recuperar o volume de cabelo, porque essa queda pode ser tão importante que tem uma perda de densidade no cabelo, principalmente na região das têmporas aqui, tá? A queda ela primeiro diminui, mas o cabelo ele precisa de um tempo novamente para crescer, e esse tempo infelizmente pode ser um pouco mais lento do que o cessar da queda. Então pode existir um período em que a pessoa perceba que melhorou a queda, mas ainda acha que o cabelo ficou fino ou com menos volume. Então, quando uma pessoa vem até a mim por queda de cabelo e eu faço um diagnóstico ali de eflúvio, fiz toda a minha investigação, falei, olha, você está tendo um eflúvio agudo, vamos tratar, vamos fazer isso, procurar a causa, ok. Eu não me preocupo só em cessar essa causa. A minha preocupação, além de fazer a queda dar uma estabilizada, é fazer com que ela não perca densidade. Então isso é um ponto muito importante mesmo, principalmente em mulher, gente, principalmente em mulher. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o eflúvio, ele se divide em 2 tipos: eflúvio telógeno agudo e eflúvio telógeno crônico. E até agora nesse vídeo a gente só falou de eflúvio telógeno agudo, né? Porém existe o eflúvio telógeno crônico. O eflúvio telógeno agudo, já falamos várias vezes aqui, ele acontece depois do organismo sofrer um gatilho, cerca de 3 meses depois essa queda começa, a gente investiga, procura a causa, trata a causa e corrige a queda. Já o eflúvio telógeno crônico, ele é muito desesperador. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu tenho na minha prática clínica. Porque a maioria dos casos a gente não consegue encontrar uma causa. E esse paciente, ele sofre com quedas, com eflúvio, várias vezes ao ano. Tem pacientes que eu já peguei que 3 vezes ao ano ele tem episódios de eflúvio. E assim, é como se você tivesse apagando um incêndio florestal com conta-gotas. Você corrige uma coisa, você acerta outra, estabiliza a queda, de repente começa a cair tudo de novo. Eflúvio telógeno crônico, a conduta é o quê? A gente otimizar tudo. A gente tem que otimizar a vitamina, a gente tem que buscar uma rotina adequada, a gente às vezes entra com um vasodilatador que é o minoxidil, né? O minoxidil não é o primeiro medicamento que a gente costuma usar para eflúvio, mas eflúvio telógeno crônico, às vezes a gente precisa entrar com o minoxidil. Então assim, a gente tem que cercar
esse paciente por todos os lados. Costuma ter um bom resultado, tá? Por que tratar um eflúvio telógeno agudo? Porque existe perda de densidade. A pessoa não quer ficar com cabelo fino, gente. A pessoa não quer ter um rabo de cavalo. Ai, meu cabelo era denso, eu tinha um rabo de cavalo bem grosso, não sei o que. Ela não quer ficar com a têmpora visível, com entrada. Então, assim, isso tem um reflexo psicológico. Então, vale a pena tratar. Apesar de muitas vezes essa queda no eflúvio agudo, ela ter uma interrupção espontânea, o corpo ali já melhora do estresse e volta, mas e a densidade, né? E a autoestima? Então, assim, no eflúvio telógeno crônico, nem sempre eu vou encontrar uma causa. A literatura fala que 30% dos pacientes que sofrem de eflúvio telógeno crônico, a gente não encontra a causa, não sabe o motivo. E já aconteceu de pegar paciente assim. Eu já tive paciente com eflúvio telógeno crônico tão importante que na tricoscopia confundi com androgenética. Tinha pelo afinado, para você ter noção de quão tenso estava aquele eflúvio. E depois que a gente tratou, esse folículo, esse fio engrossou. Então, assim, é importante reavaliar, tá? Eflúvio telógeno crônico também costuma acontecer em casos de pessoas que já têm uma alopécia de base. Pode ser uma alopécia androgenética, pode ser uma alopécia cicatricial. Então, por isso que é importante acompanhar. Paciente de eflúvio telógeno crônico, ele vai ter que ser provavelmente acompanhado por um bom tempo. E assim, precisa de tratamento, né, gente? Porque a pessoa tem um eflúvio hoje, né, nesses pacientes que são crônicos, melhorou a queda, daqui 4 meses ela tem outro eflúvio. O cabelo nem recuperou da última queda, mas ela já tá tendo outra. Então imagina aquele afinamento da densidade, aquele maior, a testa fica maior, as entradas ficam maior, tudo fica mais amostra no couro cabeludo, é desesperador. E são quadros que a gente tem que estar bem de perto com esse paciente. É muito comum também eles terem problemas psicológicos, tá? Então alguns a gente até acaba mandando para acompanhamento com psiquiatra, por ser uma coisa recorrente que afeta a autoimagem, desesperadora. Pode até surgir quadros de ansiedade e depressão, para vocês verem o quanto isso impacta a vida do paciente. Bom, então, basicamente, né, de uma forma mais resumida, eflúvio telógeno é isso, né? A gente divide ele em 2 grupos, eflúvio telógeno agudo e eflúvio telógeno crônico. Cada um a gente tem uma abordagem, apesar de ser muito parecida, sempre a gente vai investigar causas. A diferença é que no eflúvio telógeno crônico a gente vai ter um acompanhamento mais cercano com esse paciente e bem provavelmente vai ser um acompanhamento recorrente, né? E a gente vai se preocupar mais nos quadros de eflúvio telógeno crônico e não ter perda de densidade. Apesar de no agudo também a gente ter essa preocupação, né? Porém no crônico é muito pior. E assim, entender que o eflúvio ele acontece geralmente após um gatilho, ele tem os seus momentos, ele tem as suas fases. Sim, é importante abordar clinicamente. Eu diria que não 100% dos casos, mas até hoje a maioria tem um reconforto tanto psicológico para o paciente e uma satisfação também, né? Por não deixar essa densidade aí diminuir do couro cabeludo de cabelo. E entender que tem que ser investigado, toda queda de cabelo se investiga, é feito tricoscopia, se necessário é pedido exames complementares, se necessário mais ainda é pedido uma biópsia, né? Não tratar a queda de cabelo como se fosse uma falta de vitamina, mas você nem sabe qual a vitamina e vai tomando tudo o que vê por aí, ou passar um chá. Então assim, eu acho que o meu papel aqui é orientação. Então se você tem a orientação de um médico bem esclarecida, e se você se sente esclarecido, o meu papel aqui já tá feito. Então é isso, eflúvio é uma caixa de Pandora, pode ser muito complicado, como não pode ser muito simples. O importante mesmo é você ter um bom segmento clínico e procurar tratar de forma adequada, né, a sua questão. E se você quiser entender melhor as causas de queda capilar e os diferentes tipos de alopécias,
se inscreva aqui no canal, porque eu vou trazer muitos outros vídeos explicando sobre cada uma dessas condições.